A graça e a paz e a unção transformadora do Espírito Santo estejam com você neste momento, e que o poder de Deus o encontre onde você está e o declare uma nova pessoa. Eu quero começar com uma pergunta que toca a sua essência e o seu potencial. Você está cansado de ser a pessoa que você é hoje? Existe uma versão de você mais corajosa, mais forte, mais ungida e que você sente que está travada. Muitos de nós vivemos presos a um rótulo do passado. Somos definidos pelos nossos erros, pelas nossas limitações ou pela opinião de quem não acredita em nós. Você pode se sentir fraco, indeciso, sem voz ou sem a capacidade de liderar o seu próprio destino. Olhamos para o futuro e pensamos: eu não tenho o que preciso para ser diferente. Eu sou apenas eu. E isso é um dos ataques mais poderosos que o inimigo usa contra o nosso propósito. Mas a palavra de Deus nos revela que a transformação da nossa vida, da nossa identidade, não é um projeto de autoajuda, mas é uma intervenção de Deus que nos equipe com uma força que não é nossa. O tema da nossa reflexão de hoje está na história de um jovem chamado Saul, que estava prestes a se tornar rei de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. E assim diz: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te tornarás um outro homem. Esta é uma palavra de libertação do velho eu e uma declaração para o novo eu em Cristo Jesus. E nesta passagem vamos extrair uma promessa com 3 verdades sobre a transformação pelo Espírito. O primeiro o versículo começa com uma ação divina. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. A palavra se apoderar-se é forte, sugere uma tomada de controle, uma invasão soberana. Isso significa que a transformação não é gradual e fruto do seu esforço. Ela é sobrenatural e imediata quando o Espírito de Deus decide se manifestar. Saul era um jovem tímido que andava escondido, mas o Espírito o tocou e a fraqueza foi substituída, a sua timidez deu lugar à ousadia e a limitação foi anulada. As suas habilidades humanas foram elevadas a um nível sobre-humano que ele não conseguiria fazer sozinho. O poder que o Espírito Santo libera em você não é apenas um sentimento bom, é uma autoridade funcional para o reino de Deus. É Ele quem te dá a força para fazer o que você nunca conseguiria fazer sozinho, seja perdoar, pregar, liderar ou resistir uma tentação. O Espírito não melhora a sua velha versão, ele injeta uma nova natureza dentro de você. O texto declara o seguinte: o fruto da unção, e profetizarás com ele. Profetizar, no contexto de Saul, era entrar em um estado de imensa adoração e inspiração divina. Era falar a palavra de Deus, sem necessariamente sobre o futuro, mas sobre o presente, com autoridade e poder. Isso significa que quando o Espírito se apossa de você, a sua boca é transformada. Você ganha uma voz, uma capacidade de declarar a verdade, de impactar as pessoas. A sua vida se torna um canal. Você não fala mais apenas as suas próprias opiniões, mas a palavra de Deus com unção e convicção. O Espírito Santo de Deus não é dado para ficarmos parados. Ele é dado para nos ativar o nosso propósito. Onde você se sentia calado e ineficaz, Deus quer te fazer uma voz profética e falando da palavra do Senhor. E a promessa gloriosa é a mudança de identidade. O final do versículo diz: e te tornarás um outro homem. Essa é uma essência do Evangelho. O poder do Espírito Santo não é para remeter o velho, mas para criar algo completamente novo.
A sua história não precisa ser determinada pelo seu passado. Ela é definida pela unção que está sobre você hoje. Para você, te tornarás um outro homem ou uma outra mulher. Significa quebrar os rótulos. Você não é mais o covarde, o viciado, o limitado, o rejeitado. Você é um ungido, o escolhido, o capacitado para as boas obras. Também a plenitude do seu potencial. Você começa a operar com a identidade de Deus que lhe deu, e não com uma identidade que o mundo lhe impôs. O mundo te impôs essa identidade. Você acessa o seu potencial máximo. O seu passado não pode reter o seu futuro quando o Espírito de Deus está em movimento. Você se torna, de fato, a pessoa que Deus sempre soube que você seria. Meu irmão e minha irmã, não se contente em ser a mesma pessoa de ontem. O poder que transformou Saul está disponível para você agora. Você conhece alguém que está preso na rotina do mesmo sempre? Alguém que precisa urgentemente de uma quebra de identidade, de uma nova pessoa, de uma renovação radical de espírito e propósito? Compartilhe essa mensagem imediatamente. Seja um mensageiro da unção e lembre essa pessoa. Deus quer fazer de você um outro homem, uma outra mulher, e a convide a buscar no Espírito Santo uma nova pessoa. E aplique essas duas coisas sobre a sua vida. Primeiro, a ação da tomada. Feche os seus olhos agora e com fé peça: Espírito Santo, se apodere de mim neste momento. Eu não quero mais ser o velho eu, a velha pessoa. Eu recebo a unção para me tornar a nova pessoa que tu criaste a ser. Ore ao Espírito Santo para que tire a velha pessoa e coloque a pessoa de Cristo, uma nova pessoa em você, que você seja transformado, começando de dentro para fora. Eu quero também que você guarde essa declaração. Guarde no seu coração e repita ao longo do dia, se for necessário: o Espírito do Senhor se apoderará de mim e me tornarei-me um outro homem ou uma outra mulher. E vamos orar. Pai eterno, Deus de toda glória e poder, em nome de Cristo Jesus, a Ti, a nossa vida e o nosso coração, clamamos ao Senhor que o Teu Espírito se apodere de nós agora. Quebra todo o rótulo do passado, toda timidez, toda limitação imposta, e libera sobre nós a unção para profetizar, para falar e para agir com autoridade divina. Queremos tornar-nos um outro homem ou uma outra mulher completamente renovados e alinhados à Tua palavra, e que a nossa vida seja, a partir de hoje, a prova viva do Teu poder transformador. Em nome de Cristo Jesus, o ungido de Deus. Amém. E que você viva esse dia, essa tarde, essa noite, todos os dias da sua vida com a força e a ousadia e a identidade de uma nova pessoa em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo que gerou em você. Fique na paz.